As pessoas têm que ter o tratamento que precisarem. Umas vão precisar de mais gastos, de mais custo, outras de menos. É diferente de uma distribuição meramente equitativa, igualitária dos recursos entre as pessoas. E o controle social. Mas controle social de fato. Não é só montar os conselhos, que a gente sabe que às vezes não perdem a alma. Aí é controle social que tem que ser o controle social, às vezes barulhento, inorganizado. Começa assim, depois adquire formas estabilizadas. É o controle social sob a forma da reclamação, é o controle social dessa natureza. E tem que ter, nós temos que aceitar, estimular que tenha também, que se forme os conselhos locais de saúde, os conselhos junto às unidades e tudo mais. Bom, eu acho também o seguinte, não sei qual é o tempo, se já está esgotado, acho que é capaz de estar. É que eu estou respeitando você. Eu vou colocar só duas últimas ideias para terminar. A primeira é a seguinte, eu acho que no trabalho com uma equipe, um programa de saúde da família que quer alcançar esses objetivos, de montar sistemas integrais de saúde em cada lugar e de fazer do SUS como um todo um sistema integrado de saúde, nós temos que ter um elemento que às vezes é mal interpretado, que é o princípio, vou dizer aqui, o princípio da pressa, o princípio do aqui e agora. Já tem um programa horrível no SBT em São Paulo, chamado Aqui e Agora, pois eu acho que aquele programa tinha um mérito. Pelo seguinte, na área da saúde, nós não podemos só trabalhar com certas perspectivas de longo prazo, de médio prazo. Porque, bom, a longo prazo, já dizia o Lord Keynes, né? O Roberto Campos sempre fazia questão de corrigir a pronúncia das pessoas. Quando a gente falava de Keynes, que é como no Brasil se chama, ele dizia, não é Keynes, é Keynes. Bom, e ele dizia, a longo prazo todos estaremos mortos, né? Então, de longo prazo não interessa. Mas mesmo médio prazo significa o seguinte, a criança que tem um problema detectado hoje, daqui a algum tempo não é mais criança, perdeu a infância. O idoso não pode esperar, por razões óbvias, não vai viver muito para ficar esperando. O jovem, o adolescente, não será mais jovem ou adolescente daqui a não sei quanto tempo, será já um adulto. Né? Então nós temos que trabalhar com pressa. O contrário disso é insensibilidade diante do sofrimento, do clamor das pessoas que padecem. Eu costumava dizer, em São Paulo, na capital de São Paulo, a maior cidade do país, maior fonte de riqueza, geradora de riqueza do país e tudo mais, aquela população da periferia de São Paulo e da periferia da região metropolitana como um todo, tem uma carga de sofrimento adicional pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde, em meio à abundância de serviços, que é uma coisa impressionante. Então a gente tem que ter, é uma prova da sensibilidade da pessoa saber isso. Você não pode deixar, tem que ter pressa de fazer as coisas. Dizem que a pressa é inimiga da perfeição. Tudo bem. Fazemos as coisas imperfeitas e vamos melhorando depois. Mas tem que fazer, tem que começar. Tem que ter o empenho de que as coisas comecem a aparecer, a dar resultado o mais breve possível. E por último, doutor Mercadante, é o seguinte, eu acho, vou defender um ponto de vista aqui que não é muito aceito, que já me levou a grandes discussões, sobretudo com os adeptos de uma das vertentes da escola de Frankfurt. Eu sou favorável a uma estratégia de confronto, de conflito. Eu acho que se nós não fizermos confronto, conflito, nós não vamos avançar e mudar nada. A tradição, uma das piores vertentes da tradição brasileira é o horror ao conflito.
A busca do consenso, a valorização do consenso, né, que gerou até um tipo humano especial, que é o chamado homem cordial brasileiro, né? Essa ideia do consenso, de mascarar os conflitos, ela é uma ideia que só serve à conservação das coisas como estão. Só serve a isso. Eu acredito que a discussão e a mudança, sobretudo a mudança de determinados padrões culturais, exige o confronto. As pessoas precisam saber que ideias estão se chocando até para se posicionarem. É necessário uma estratégia de confronto. Eu acho que, por exemplo, muita gente diz assim, mas você fica falando coisas que não devia. Por exemplo, eu costumo dizer, às vezes, faço um pouco para provocar a discussão também, né? Mas eu digo assim, olha, mais inimigo da implantação do SUS até do que o chamado lobby da indústria de peças, de equipamentos, etc, etc e tal, ou mesmo as multinacionais da indústria farmacêutica e tudo, no plano concreto, tem sido, sabe o quê? A categoria médica, da qual eu posso falar mal porque sou membro dela. E continua sendo assim. Esse programa de casas de parto, humanização de parto normal, maternidade de parto normal, parto humanizado, essa coisa, quem é que combate? O Conselho Federal de Medicina. Os Conselhos Regionais de Medicina de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, e que puxam os outros para essa posição. A Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO. Isso tem influência nos médicos. Ainda agora, recentemente, houve uma resolução ou coisa parecida do Conselho Regional de Medicina de São Paulo que está aterrorizando os médicos de família lá do programa de saúde da família de São Paulo, do projeto Qualis. Que diz assim, você não pode encaminhar a gestante para a casa de parto que estará cometendo uma infração ética. Aí junta a fome com a vontade de comer, né? O medo do médico de ser processado com o fato de que ele não está suficientemente, às vezes, convicto daquela estratégia, daquele programa, daquela coisa. Então, nós temos que ter essa estratégia de confronto com todos os corporativismos e as entidades que expressam esse corporativismo. Os conselhos, muitos conselhos regionais de enfermagem não fogem à regra, em particular o de São Paulo. A presidenta do conselho chegou a dizer que ia me processar. Eu digo, pode processar, senhora. Será um galardão que a senhora me dará ser processado pela senhora. E isso também reflete atrasos de concepção e de conhecer a realidade. Ora, vi dizer que um agente comunitário de saúde não pode verificar a temperatura de uma criança, não pode verificar a pressão arterial de uma pessoa. Por quê? Qualquer dona de casa de classe média vai na farmácia e compra termômetro eletrônico, digital, aparelho de pressão para verificar a pressão arterial, digital também tem outros, etc e tal. E por que então que uma pessoa incorporada ao sistema de saúde não pode fazer isso? Ah, porque não pode, é regulamentado, tem que ser só a enfermeira. Não tem cabimento. Eu acho que é estratégia de confronto também você desobedecer esses conselhos, essas coisas. Desobedece e vê o que dá depois. Você só vai mudar a legislação, inclusive, se houver um movimento de rebeldia. Porque a legislação, isso é um dos princípios do direito romano, ela deve refletir o que acontece na vida, ela não pode querer normatizar a vida. Ela geralmente reflete com atraso. Conselho Nacional. Mas é preciso que a prática mude para que as leis mudem depois. Não tem que ficar com muita obsessão nessa questão, não. Acho que não se deve. Né? A mesma coisa com os dentistas. Nós lá tínhamos o programa.
Agora há uma orientação geral de incorporar dentista nas equipes de saúde da família. Eu não sei se meramente incorporar o dentista na equipe de saúde da família resolve o problema. Acho que não. Porque é bom deixar os dentistas concentrados em unidades básicas de saúde, que podem ser transformadas em unidades de saúde da família, 2, 3, 4 equipes, e introduzir elementos de redução da artesanalidade da profissão odontológica. Para isso tem que ter auxiliar de consultório dentário, técnico de higiene dentária. Dentista é subutilização de sua capacidade fazer ele verificar placa bacteriana em escola. Então, outra pessoa vai lá fazer isso na escola, vai fazer aplicação tópica de flúor, vai ensinar a escovação corretamente, etc. O dentista tem que fazer o que ele sabe fazer bem e que só ele pode fazer. Mesmo forrar a cavidade, etc e tal, o auxiliar de consultório dentário pode fazer, depois que ele abriu, etc e tal. E ele depois faz o arremate lá, a prova, coisa e tal. Agora, isso é uma batalha, porque os dentistas não estão habituados com essas ideias. Não estão habituados a, por exemplo, discutir com a comunidade. Os auxiliares de enfermagem fazem o levantamento da situação das bocas das pessoas, das famílias. E vem com os dados. Tem que discutir com os dentistas. Bom, como é que vai dar prioridade aqui? Eles querem eles resolverem. Não pode, a comunidade tem que participar dessa escolha de prioridades. Né? No nosso caso lá, as prioridades, por exemplo, foram, em primeiro lugar, jovens que não têm os 4 dentes da frente. Sabe? Jovem que não tem os 4 dentes da frente fala com a tem dificuldade de namorar, se vai dar o beijo tem um vácuo dentro da boca. Né? Complicado. Reduz a autoestima. É uma coisa horrorosa. Então esse jovem deve ter prioridade de tratamento e de colocar prótese. Certo? Idosos é um problema complicado. A má oclusão dificulta o aproveitamento dos alimentos, tem doença gengival, tem não sei o que, tem que ser tratado corretamente. Né? As pessoas adultas também, porque a prevenção vai garantir que as futuras gerações, e os impactos são excelentes, né? Não tenham tanta cárie, mas nós temos já uma geração enorme de pessoas que precisam ser tratadas. É falsa a ideia de que nós não temos cirurgiões, dentistas, se todos trabalhassem em horário integral ainda não dava vencimento às cáries. É falso. Nós fizemos um levantamento em São Paulo muito bem feito, um rigor metodológico completo, que mostrou o seguinte: apenas 18% da população periférica necessita de cuidados curativos que só o dentista pode prestar. 18%. Então, pode-se programar 2, 3, 4 anos de trabalho, você zerar isso. A Secretaria Municipal de Saúde de Chapecó, não sei se a Cidinha está aqui, é a diretora lá, se propôs a isso. Eles vão zerar, vão tratar todos os adultos, jovens, adultos, idosos, num determinado prazo de tempo. Enquanto a geração mais nova vai ficando com índices de cárie e de saúde bucal invejáveis. E isso tudo são questões que eu estou mencionando que a gente tem que discutir claramente. Eu ainda recentemente encontrei agora, poucos dias atrás, pessoas da universidade dizendo que defendem que tem aquele velho modelo dos dentistas nas escolas. Ou então o temor de que técnico de higiene dentária, disse lá uma dirigente do Sindicato dos Odontólogos desse estado, se transforme em práticos e vá competir com os dentistas. Coisas dessa natureza. Nós temos que confrontar tudo isso, discutir essas questões o tempo todo. É um trabalho difícil, duro, árduo, mas absolutamente necessário se nós pensarmos em programa de saúde da família como estratégia de mudança de modelo assistencial, estratégia de mudança da situação atual do sistema de saúde e a transformar isso tudo naquilo que o Eugênio chamou de sistemas integrados, um sistema integrado, e fazer com que o SUS seja, de fato,
o sistema de saúde desse país e funcione na contramão, mas que seja um sistema vitorioso. Eu acho que era essa contribuição que eu queria dar para o debate.